Olá, sejam bem-vindos a mais um CBT em Debate, uma produção da Convenção Batista do Tocantins em parceria com a Junta de Missões Nacionais. Seguimos novamente com a série de debates sobre Igreja Multiplicadora, baseada no livro do pastor Fernando Brandão. E hoje, os nossos participantes e você que nos acompanha vai conhecer mais sobre o segundo princípio, que é o de evangelização discipuladora. E para falar sobre o assunto, contamos com a presença do pastor Josimar Rodrigues, que é o nosso presidente, que é o nosso diretor executivo da Convenção Batista do Tocantins, também a presença da missionária Renata Kelly, do pastor Ney, da Igreja Ebenezer, aqui de Palmas, e do nosso mediador, pastor Márcio André, da Terceira Igreja Batista em Palmas. O nosso debate acontece em 40 minutos, com a explanação do assunto e com a participação sua, por meio aqui do nosso bate-papo, né, do nosso canal do YouTube, também por meio do nosso WhatsApp e do Facebook. Então, assim, eu desejo para vocês um bom debate e eu vou estar aqui acompanhando as suas perguntas, pode mandar comentários, que eu vou repassar para a mesa debatedora. Pastor Márcio. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao CBT em Debate. Hoje estaremos trabalhando o pilar da evangelização discipuladora, um pilar fundamental de igreja multiplicadora. Eu tenho um grande prazer de ter essa manhã o pastor Josimar. Bom dia, pastor Josimar. Bom dia. Missionária Renata, bom dia. Pastor Ney, das Forças Armadas da Segurança. Pastor Francisco está nos bastidores, você não sabe, a gente tem um grande profissional por trás de tudo isso que acontece. Mara, bom dia, é um prazer estar com você também nessa manhã. E a você, já estávamos com saudades. Há 2 semanas a gente não tem encontro por razões da Convenção Batista Brasileira e hoje retornamos com esse pilar tão fundamental de igreja multiplicadora. Hoje eu quero já iniciar destacando que o nosso encontro de evangelização discipuladora terá 2 momentos. O primeiro momento a gente vai discutir sobre a definição de evangelização. No segundo momento, a definição de discipulado e vamos unir, então, evangelismo e discipulado para chegarmos a uma conceituação de evangelização discipuladora. Na próxima quinta-feira, a gente vai discutir sobre o relacionamento discipular, o RD. Trabalharemos também o acróstico raízes, que é a execução prática do relacionamento discipular, e também conversaremos sobre o pequeno grupo multiplicador. Então, você já se prepara para a próxima quinta-feira, iniciando esse bloco de evangelização discipuladora, começando no dia de hoje. É uma grande alegria tê-lo e tê-la conosco no CBT em Debate neste dia. Hoje, então, vamos iniciar o nosso trabalho de evangelização discipuladora. Então, eu quero já começar com vocês, dando destaque ao livro Igreja Multiplicadora. Quem ainda não o possui, pode adquirir na Livraria de Missões Nacionais. E aqueles que estão próximos a Palmas, aqui no estado do Tocantins, podem adquirir também em nossa convenção. Valor de custo R$20, um livro que todo batista precisa conhecer. Eu me preocupo muito, pastores e missionários, porque a gente, às vezes, valoriza muito as publicações de outras denominações, de outros autores, e penso que a gente perde pérolas como este material é fantástico. Mesmo que o irmão ou irmã, o pastor, o líder, não seja tão adepto à Igreja Multiplicadora, conhecer este material, que é de publicação própria de nossa convenção, é fundamental para que possamos trabalhar os princípios de Igreja Multiplicadora. Então, adquira já esse material, e eu já quero tomar por base a página de número 51, que introduz a temática de igreja multiplicadora no pilar de evangelização discipuladora. Então, se você tem o livro, você já pode abrir, porque nós vamos estar seguindo de forma sistemática os pontos para que a gente possa fundamentar e encorajá-lo também a conhecer o conteúdo deste material. Então, antes de tudo, eu quero começar dizendo que Missões Nacionais realizou um trabalho fantástico. Pegou a evangelização, que é um pilar fundamental em nossa denominação, e associou este pilar da evangelização ao pilar do discipulado. E quando a gente junta discipulado e evangelização e discipulado, a gente chega ao trabalho e ao princípio de evangelização discipuladora. Então, hoje a gente vai estar definindo os conceitos de evangelização e discipulado, à luz da grande comissão, para que unindo evangelização e discipulado, possamos ajudá-lo e ajudá-la a compreender
o que Igreja Multiplicadora quer nos apresentar com o princípio da evangelização discipuladora. Então, nesse encontro de 40 minutos, realizaremos esse trabalho. Vamos iniciar, então, a página do capítulo de número 51. Eu quero, nesse momento, já abrir as nossas discussões sobre a evangelização à luz da grande comissão. O ponto 1, ele destaca que a evangelização, por essência, anunciar o evangelho, tornar o evangelho conhecido, para que alguém se converta e se torne um discípulo de Jesus. Pastores e missionários, a gente não tem como tirar da história dos batistas brasileiros e do nosso estado esse princípio fundamental que é o da evangelização, não é? E a gente é pioneiro no trabalho de evangelização no Brasil. E eu gostaria de, nesse momento, ouvir um pouco de vocês sobre a importância da evangelização para as igrejas locais. Em especial, pastor Ney, como é que é desenvolvido o trabalho de evangelização na igreja que o senhor pastoreia, a Igreja Batista Ebenezer? Como é que acontece esse pilar na sua igreja, da evangelização em especial? Ok. Em nossa igreja tem acontecido um fenômeno bastante interessante, né? Eu já estou à frente dessa igreja há 11 anos e só nos 3 anos, né, que nós estamos trabalhando essa ênfase de igreja multiplicadora. E algo que eu tenho notado de diferente ou de transformador no que diz respeito a essa essência da evangelização é que, desde que eu ali cheguei, a visão, né, de evangelização seria desenvolvida apenas pelo líder, o pastor, sim, que realmente está à frente com essa responsabilidade, como alguns dizem, aquele que está recebendo para esse fim, e quando muito se estendia, chegava ao chamado Ministério de Evangelismo, né? Aquele grupo de irmãos específicos, selecionados da igreja para dar conta dessa atividade. Mas hoje, para a alegria nossa e para o louvor do Reino de Deus, tenho percebido que, desde que implantamos a ideia de que nós vamos e estamos alcançando ser uma igreja multiplicadora, nós já conseguimos viver ali em nossa realidade, em nossa comunidade, a ideia do sacerdócio universal, onde todo o crente, né, como o ditado já bem dito, de mamando, acabicando, cumpre o ID de Jesus e a grande comissão. Nós, como igreja, como comunidade cristã, ali naquela região, na 122, quadra 1206, nós temos vivido a ideia de que cada um de nós somos um discípulo do Senhor. E a igreja tem visto e vivido isso, e nós só temos a louvar a Deus, porque Deus tem salvado vidas, Deus tem usado crianças, jovens, adolescentes, amém, e adultos. Eu queria só dar um destaque rápido ao programa que nós temos lá de evangelização de crianças. Quando, em uma ocasião, nós, com as crianças no sábado, fazendo evangelismo, algumas pessoas de outra denominação nos abordaram dizendo que nunca tinham visto aquilo, né? Criança evangelizando. Porque o Nossa Geração Futuro, diferente de algumas outras realidades, ele tem trabalhado com esse enfoque de evangelização. Não apenas no sentido de cuidarmos dos filhos dos crentes que vão à igreja, mas, sobretudo, cuidar para que aqueles, independente de serem filhos dos irmãos da igreja, mas toda aquela criança e junior que chega na igreja já ser colocado nele a sementinha da igreja multiplicadora. Porque, na verdade, a igreja só será multiplicadora quando os seus membros, em todas as faixas etárias, conseguirem multiplicar suas ações de amor, suas ações de vida cristã e o seu exemplo. Muito bom. Perceba, então, que nós temos um exemplo prático de uma igreja que executa o princípio da evangelização. A gente tem também um trabalho muito bom realizado aqui próximo à capital, em Palmas, em especial lá no Lago Norte. A missionária Renata desenvolve um trabalho, e esse trabalho foi iniciado com evangelização, correto? E como é que tem sido o trabalho de evangelização lá? Como é que você começou? Começou nas casas, discipulando pessoalmente as pessoas? Me fala em breves palavras, como tem sido? Bom dia a todos. Lá no Lago Norte, nós começamos exatamente assim, de casa em casa, abordando, se fazendo conhecido, trazendo a proposta, né, de uma nova agência do Reino de Deus naquele local. A diferença da plantação de igreja é que uma igreja que já é madura, estabelecida, e agora tem que voltar aos princípios.
a plantação tem essa facilidade de começar o projeto, já introduzindo os princípios da Igreja Multiplicadora. Então, nós vamos de casa em casa, nos apresentando, abordando, agendando encontros, estudos bíblicos, inicialmente. Mas não ficamos só nessas questões de abordar, de se fazer conhecido. A gente crê que a evangelização vem pelo poder de Deus. Então, eu não posso pensar em evangelização desassociada de oração, por exemplo. Eu não posso pensar em entrar na casa de alguém sem antes estar revestida do poder de Deus. Então, quando a gente se trata de um princípio, a gente está com todos os outros juntos. Oração para entrar na casa, abordar e ser usada pelo Senhor, que quem persuade é o Senhor. Compaixão e graça, porque ao perceber a necessidade daquela casa espiritual ou material, nós temos que entrar com a providência como agência do livro transformadora naquele local. Formação de discípulos, porque os meus novos irmãos em Cristo que estão iniciando o projeto comigo, eles têm que estar comigo nessa abordagem, nessa caminhada no bairro, né? E plantação de igreja, porque nós estamos lá plantando igreja. Então é interessante, essa discussão é muito proveitosa, os irmãos vão perceber que a gente está discutindo ponto por ponto, mas todos estão associados, porque todos refletem o que é uma igreja multiplicadora. Então, lá no bairro, no setor, nós começamos a evangelização de casa em casa. Temos atividade de evangelização de impacto, sim. Temos a atividade de evangelização, abordagem, de anunciar Jesus com palavra, através do projeto Café da Amizade, onde cada morador, lá no ponto final do ônibus, do Lago Norte, eles são abordados, onde nós lemos a Bíblia, oramos com eles, conversamos com eles sobre Jesus e o que Jesus pode fazer. E Deus tem abençoado. Deus tem abençoado e a gente não pode desassociar a evangelização de continuar de discipulado, não pode, porque ao abordar, ao se fazer conhecido, ao começar um relacionamento com esse morador, agora então você vai continuar cuidando dessa sementinha através do discipulado. Então é uma coisa ligada à outra e queremos fazer tudo para a glória de Deus, né, como os 1 Coríntios 10:31. Muito interessante essa experiência lá. Há quanto tempo você iniciou o trabalho de evangelização no Lago Norte? Um ano. Um ano atrás. Você já reuniu em quantas pessoas, aproximadamente? 30, 40 pessoas. E coisa eventos fantástica. Assim, chamados especiais, né? Temos mais. Os cadeiros não comportam. Graças a Deus por isso. Parabéns, missionária, pelo seu trabalho. E creio que você está agradando ao coração de Deus e também ajudando nos planos da nossa convenção. Verdade. A gente tem quantos municípios não alcançados ainda, pastor? 36, pastor. Ainda 36. É um desafio nosso, 36 municípios, e nosso planejamento é poder, através de plantar a igreja, não alugando templo, construindo templo, mas organizando uma igreja através de homens e mulheres que se dispõem a um relacionamento discipulador, ganhando as pessoas, e aí quando tiver a igreja, aí a gente vai ter templo. Esse é o nosso sonho como batista aqui no Tocantins. Então, nós temos 36 municípios não alcançados, e só se alcança os municípios por meio da evangelização. No passado, eram maiores os números de municípios não alcançados. Hoje a gente tem 36. Graças ao Senhor, a evangelização, de fato, tem atingido o seu êxito em nosso estado. O livro traz alguns pontos que são fundamentais. Ele trabalha também a motivação da evangelização. E ele destaca que a motivação da evangelização é glorificar a Deus e também manifestar compaixão e graça, como aqui também já foi destacado. Dá um foco também no poder da evangelização, que não está apenas na habilidade de persuadir do evangelista, e sim na ação de Deus por meio do seu Espírito, como descreve Atos capítulo 1, versículo número 8. O autor do livro é muito feliz. Ele diz também que o alvo da evangelização é persuadir a pessoa pelo poder do Espírito Santo, conduzir Jesus, conduzi-la ao batismo e também iniciar um processo de discipulado para o amadurecimento cristão deste irmão e desta irmã. Sendo assim, a gente chega a uma afirmação de conceituação de evangelização discipuladora. De evangelização. A página 55 traz a seguinte definição, que evangelização é a comunicação clara e fiel do evangelho, visando sobre o poder e dependência do Espírito Santo levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Então, estamos diante de uma definição do livro Igreja Multiplicadora de
evangelização. Então, a gente percebe que a evangelização é um princípio fundamental na vida de nossas igrejas. Agora, eu trago uma pergunta que é uma preocupação prática de muitas igrejas. O que isso traz de novo, então? Porque se a gente está falando de evangelização, isso já marca a história dos batistas, o que de fato a gente quer comunicar com esse princípio da evangelização? Porque nós temos a figura do evangelista, é uma figura de um dom espiritual bíblico, um dom ministerial. Mas o que vocês pensam sobre essa questão da figura do evangelista, do ministério de evangelização e desse princípio que a gente traz nessa manhã de tornar a igreja uma igreja evangelizadora? Quais os perigos que vocês percebem em ter ministérios, pessoas específicas para a evangelização, em contraste com esse princípio que a gente quer apresentar de cada discípulo um multiplicador? O que é que vocês pensam sobre isso? Eu entendo que, durante muitos anos, a denominação ela departamentalizou as atividades. Evangelização elegiu uma comissão de evangelismo, ou um departamento, ou um ministério de evangelismo. Para o discipulado, outra coisa. Isso deu certo durante um período, só que o mundo girou, a coisa andou e nós patinamos durante um bom tempo, pastor. Essa é a minha visão. E hoje, graças a Deus, com a implementação do projeto Igreja Multiplicadora, nós estamos quebrando essa dificuldade que a gente tinha e misturando essa coisa, e levando com que cada crente seja um evangelizador e um discipulador ao mesmo tempo. Nós estamos misturando essa coisa que não dá para dissociar. O pastor Fernando Brandão foi muito feliz com a implementação do livro, até porque foi uma prática criada no Vale do Piancó, com esse projeto que foi criado, o pastor Cirino, e isso deu tanto certo que as coisas chegou onde chegou. E hoje a gente vive um momento, a gente sente isso na alma dos batistas brasileiros, da liderança. Essa semana nós tivemos num treinamento de Igreja Multiplicadora lá com o Seminário 1 Pastor Ney, ver a alegria do povo em saber assim, puxa vida, eu não estou fazendo nada, eu preciso evangelizar, eu preciso sair dessa letargia que eu estou vivendo. Então, nós estamos quebrando esse paradigma de comissão de evangelismo, comissão de discipulado, porque isso nós tínhamos muito prejuízo com o abortamento, a morte dos recém-nascidos espiritualmente. A pessoa se convertia, o Ney trazia alguém para a igreja, ele se convertia e dizia assim, Renato, agora você vai cuidar dele. Que não tinha nenhuma... Hoje a gente está dizendo, eu trago o meu visitante, ele vai se converter, mas eu vou cuidar dele. Então, o evangelismo discipulado não dá para você dissociar, é uma coisa só. E isso tem feito diferença, isso é um elemento norteador, por isso que as nossas igrejas estão crescendo, elas estão pegando esse trilho. Eu acho que isso está dando certo, isso é uma visão bíblica, porque são princípios. Nós nos encaixamos dentro da grande comissão na ordem de Jesus. Todo crente precisa ganhar alma. Não é que assim, eu não tenho dom de evangelista, não. Isso aí é uma questão que aquele cara, aquela mulher que sai lá de uma região, vai para outra para abrir um trabalho. É diferente do crente que tem a obrigação de pregar para o pai, para a mãe, para os parentes, para o colega da faculdade, colega de trabalho, e fazer isso assim todo dia e toda hora. E a evangelização discipuladora, através do relacionamento discipulador, é que você ganha a pessoa. Como diz o pastor Valmir, a gente ganha a pessoa para a gente, ganha para Cristo e ganha para a igreja. A gente invertia, eu quero ganhar para a igreja. Mas agora não, eu ganho para mim, eu faço um relacionamento, eu conquisto a pessoa, aí depois eu vou aproximar ou via PGM, que não necessariamente, mas através de relacionamentos com a igreja, e depois para Cristo, ganho ela para Cristo, depois eu vou trazê-la para a igreja. No seminário que tivemos em Araguaína, na Igreja Batista Monte Oreb, no encerramento eu preguei, no encerramento do domingo à noite, sobre uma temática que eu acho de suma importância para a reflexão nossa. E o título da mensagem era a revolução do simples. O que precisamos fazer nessa ótica de evangelização discipuladora e de igreja multiplicadora é simplificar. O crente nosso, que está lá, como, por assim dizer, sentado no banco, eu tenho uma máxima de afirmar que os nossos irmãos, eles não são maus, né? Eles não são preguiçosos. Às vezes, eles se esbarram em todo esse processo de serem úteis, no processo de evangelização e no processo de serviço no reino de Deus. A nossa estrutura, como o Vilmar bem disse, tem um ranço, né, americanizado, de estar, de certa forma, não é um impedimento, mas dificultando, né? E evangelização discipuladora, igreja multiplicadora, penso
traz a nós essa amplitude, né, do simples, sobre a ótica de que cada membro de nossa igreja, sem distinção de grau de escolaridade, né, ou qualquer outro adjetivo que a gente possa usar, ser disponibilizado a ele viver a ideia de que o véu de fato se rasgou. Também. E cumprimos aquilo que nós temos na nossa própria declaração doutrinária: sacerdócio universal do crente. Não são só os especialistas, né, advindo de todo aquele contexto ali, né, que houve de Constantino, né, quando tudo começa a desfigurar. A igreja funcionava em casa, depois na casa e no templo. Com Constantino, ela volta para o templo. E agora o grande apelo vamos trazer para as casas. Como fazer isso? Evangelização circuladora. Eu cuidando de alguém e preparando alguém para cuidar do outro. E isso só é possível quando nós usamos o simples. É simples, não temos que complicar. E aí vem a ideia da intenção. Meu irmão, o que eu acho que a gente perdeu ao longo desses anos foi essa ideia da intencionalidade. Eu chego, diante do Senhor, coloco nomes, eu coloco vizinhos, amigos, parentes, alguém da faculdade, em oração. Senhor, prepara o coração dessa pessoa. O primeiro passo é você orar por ela, intencionalmente começar um relacionamento, e aí a evangelização realmente vai ser simples e natural, porque você quer o que você tem. Você tem Jesus na sua vida, você tem a paz, você tem a felicidade verdadeira, você quer isso para ela também. Então, nesse processo de relacionamento, você vai intencionalmente orar por ela, cuidar dela, se preocupar com ela. E a ideia do sacerdócio universal é isso. Não é só o pastor que pode fazer isso. Todos nós, você mulher, no seu dia a dia, você que trabalha fora, trabalha em casa, as pessoas do seu relacionamento, você pode sim abençoar, orar por elas e desenvolver esse relacionamento intencional. E aí o pastor mostrou, eu quero mostrar para vocês, irmãs e irmãos, a gente pode começar orando, existe o cartão de oração. Nesse cartão de oração a gente coloca o nome das pessoas que nós temos a intencionalidade, né, de ganhar para Jesus, porque evangelizar é chamar as pessoas para Jesus. E a gente começa esse processo. É muito simples, como o pastor disse, e é necessário. Não precisa fazer curso, não precisa fazer seminário teológico para você começar a evangelizar alguém, cuidar de alguém de forma intencional, que eu acho que a gente perdeu ao longo do tempo, foi a ideia da intencionalidade. A gente até começava alguma coisa, mas não era isso mesmo que a gente queria até o final. Então, a gente encoraja que você conheça o cartão de oração. Então, para iniciar um trabalho de evangelização sobre o poder do Espírito Santo, você inicia orando pelas pessoas e nós encorajamos o conhecimento e o uso do cartão-alvo. Aqui atrás você pode listar até 5 pessoas que você deseja evangelizar. Então, uma forma muito prática usar esta ferramenta em sua evangelização pessoal e também na evangelização da igreja. Só lembrando, pastor, que pelo celular você pode baixar o aplicativo que tem o cartão virtual e o trilho de implementação. Na verdade, tem tudo que você precisa, né? É só entrar lá no Story e entrar lá e baixar o Multiplique. É simples e tem todas as ferramentas que a gente precisa para desenvolver isso. E dentro dessa pegada tem o caminho do discipulado, que vai lhe orientar como você trabalhar com essas 5 pessoas. Muito bom. Eu tenho uma alegria de ter vários internautas aqui participando do nosso debate. Destaco aí o pastor José Alves de Souza Filho. Dá um bom dia a todos vocês. Obrigado, pastor, por sua presença. O Orlando Dias Jorge. Bom dia, amados. Aqui é o pastor Orlando de Carolina, Maranhão. Ligado no debate. Grande abraço aí, pastor. É o Maranhão aí no pedaço. Pastor Fabrício Freitas, o nosso... o pastor Fábio está lá em Brasília. Um abraço, pastor. Obrigado. Você é nosso mobilizador aí nacional, encorajador. Fabrício Miranda, aqui em Ponte Altas. Abraço. A Marinalva Lacerda Lopes, o William Xavier Lopes, pastor William, José Alves de Souza, Maria Eunice de Souza, em Belém do Pará. Uau! Grande abraço aí para o nosso povo abençoado. E o pastor José Alves de Souza, a seguinte afirmação: em matéria de evangelização, precisamos ter cuidado com expressões como a morte de recém-nascidos. Isso choca com a nossa teologia da salvação, que esclarece ser a salvação eterna. A participação aqui do pastor nessa manhã. Temos também a Maria Eunice de Souza Lucas,
diz que muito interessante tudo que já foi colocado no debate. Pergunto como é feito o crescimento e amadurecimento das pessoas alcançadas. A gente vai trabalhar isso em especial, irmã Maria Eunice, no próximo encontro, onde estaremos trabalhando sobre relacionamento discipular, o acróstico raízes e também os pequenos grupos multiplicadores. Pastor, fazer uma pergunta: a defesa de que cada crente é um discipulador não é nova. Cremos e ensinamos há séculos a doutrina do sacerdócio real. O desafio é viver essa doutrina. Como faremos? Olha aí uma pergunta prática. E a gente já deu alguns exemplos práticos aqui, como fazer, não é? Mas alguém gostaria de fazer em breves palavras uma resposta para o pastor? Não se preocupar com quantidade. Eu acho que isso é muito importante, porque senão você toma um susto e agora eu tenho que evangelizar, eu tenho que alcançar todo mundo e a gente não faz bem feito. Não se preocupe com quantidade, ore pelos 5 nomes e invista tempo, vida, recurso, o que você tiver, puder, para você alcançar essas pessoas. Não se preocupe necessariamente com quantidade, porque a obra é do Senhor. Ele está vendo sua disponibilidade, sua sinceridade em ser usado pelo Senhor. Isso, assim, me trouxe uma alívio muito grande. Eu aprendi muito com o pastor Osimar nesse primeiro momento de transição, de volta aos princípios, nesse sentido. Não se preocupe com quantidade, meu irmão. Ore intencionalmente por essas pessoas e arroche na evangelização e no cuidado. A palavra do pastor ficou uma parte aqui até interessante, que talvez já nos sirva de reflexão. Ele, e quase que finalizando a sua frase, ele diz: o desafio de viver essa doutrina, né? O desafio de viver esse princípio, né, de evangelização discipuladora, nada mais é do que o que ele já mesmo colocou aqui: viver isso dia a dia, vida na vida, né? E o pastor Osimar me surpreendeu com a pergunta do nosso seminário, né? Claro que eu entendi que ele queria fomentar a discussão ali com as pessoas em Araguaína que estavam participando. Ele fez uma pergunta, né? Se o pastor não quiser, vai acontecer alguma coisa? Não, né? Não vai acontecer nada. Nós, pastores, nós podemos até falar, porque somos pastores, estamos nessa lida, sabemos que esse vida na vida, esse discipulado 1 a 1, dia a dia, ele precisa se tornar algo como a nossa respiração, né? Sem o ar que respiramos, não sobrevivemos. Então, sem evangelizar, a igreja também não vai se propagar, que não vai sobreviver. Então, eu acho que o desafio é viver um dia de cada vez, o discipulado, a evangelização discipuladora, começando da liderança. Eu quero ser o exemplo de um pastor multiplicador para a minha comunidade, para a minha igreja. E sei que só assim eu vou atingir, né? Não o meu objetivo, é o objetivo de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério, porque tudo começa com o pastor. Pastor, só uma palavra muito boa que o pastor falou: que se a liderança não abraçar a ideia ou o entendimento que é preciso voltar aos princípios, por mais que na igreja tenham pessoas, né, que estão pensando, refletindo sobre isso, não vai. Meus amigos, meus irmãos líderes, nós temos que ser os primeiros, o exemplo. Vem aí o Multiplique Jovem, dia 26 de maio. E aí a gente espera muitos jovens do estado do Tocantins e de outros estados. Eles vão vir, vão ser preparados para essa liderança jovem, para viver a multiplicação. O tema é esse, eu escolhi multiplicar. E ao retornar para suas igrejas, se a liderança deles não estiverem sensibilizadas para essa verdade bíblica, vai ficar difícil, né, pastor? Então, é o que o pastor falou: liderança. Nós temos que ser os primeiros a abraçar essa ideia bíblica. Só lembrando, Renata, que o congresso de 26 a 28 não é um congresso que tem uma pegada jovem, mas não é só para jovem, é para toda a liderança. Nós estamos trabalhando com os pastores para vir com os seus liderados. Nós temos gente de Goiânia, de Santa Inês do Maranhão, de Paraupebas, de várias outras cidades, de Imperatriz, de São João do Paraíso, Carolina, diversas cidades. A Igreja do Piauí também já manifestaram, São Luís, que vão estar conosco, e de vários outros estados do Brasil vão estar conosco. Estou falando só de caravanas maiores, né? Mas os pastores estão vindo junto, porque não adianta um membro da igreja vir, ele se empolgar, e quando chegar o pastor não ter esse entendimento de que precisa estar junto na propagação, na evangelização da sua igreja. A questão que envolve a evangelização é um ponto que a gente domina bem, a gente realiza, mas o acréscimo de uma evangelização intencional recebe a força do discipulado.
E eu quero destacar a compreensão do discipulado apresentada pela Igreja Multiplicadora, porque o ponto de número 1 a gente tratou bastante. Você está muito convicto da importância da evangelização. Temos os desafios de tornar a evangelização um pilar na vida de cada membro de nossas igrejas e dos nossos irmãos, mantendo a figura do discipulador, mantendo a figura do evangelista, mas ampliando a evangelização para todos os membros da nossa igreja e também todas as nossas faixas etárias. Então, quando a gente passa agora para o ponto de discipulado, que é o início de uma conceituação de discipulado, ele traz 3 passos fundamentais do discipulado. Ele diz que o discipulado vai envolver o chamar, o agregar e também o aperfeiçoar. Então, são 3 dimensões daquilo que chamamos de relacionamento discipulador. Então, chamar é a evangelização. O agregar é agora tornar este discípulo que foi evangelizado, o evangelho se tornou conhecido a ele, iniciar, então, um processo de discipulado. Como têm sido as experiências práticas de vocês nesse pilar do agregar? Ganhou a pessoa, foi evangelizada e ela decidiu iniciar um relacionamento discipulador. Porque sempre que você convida alguém aceita o convite de conhecer o evangelho melhor, inicia-se uma relação discipuladora, que agora é o pilar fundamental que estamos trabalhando aqui, que é o acréscimo do discipulado à evangelização. Na mente de vocês, qual é a diferença de evangelização e discipulado? Em breves palavras, qual a diferença? É a mesma coisa, discipulado, evangelização? Como vocês entendem isso? Não é diferente, mas se completa. Sim. Né? A evangelização, ao meu modo de ver, ela tem a ideia do chamar, sim, né? E isso nós fazemos bem, observando a grande comissão, né? E fazer discípulos de todas as nações batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos ido, às vezes temos até batizado, mas não temos feito. Então, o discipulado, ele é o fazer, né? O moldar, o trabalhar aquele a quem eu chamo. Quando eu uso esse verbo chamar, eu utilizo ele para algum fim. Né? Eu chamo, sim, muitas pessoas em nossas igrejas estão sentadas em nossos mãos. Elas até vêm, levantam suas mãos, né? Mas elas não sabem o que fazer. Né? Não sabem por que estão ali. Então é papel nosso de usar as ferramentas disponíveis a nós, PGM, né, todo o material disponibilizado, relacionamento discipulador, a intencionalidade na relação, para poder dar a essa pessoa essa graça. Né? Nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Há muita gente dentro da igreja precisando dessa graça. Elas estão dentro da igreja, mas ainda não experimentaram a graça. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer com que essa graça torne-se manifestada na vida de cada um dos membros do nosso. Então, nós evangelizamos a pessoa, ela aceitou iniciar uma relação discipuladora e agora o discipulado foi formado. Né? A missionária Renata já teve experiência com esses materiais? Sim. Porque quando você inicia um relacionamento discipulador, Missões Nacionais encoraja o uso do relacionamento discipulador 1, o relacionamento discipulador 2. Nesse outro material apresentado pelo pastor Josimar, o caminho do discipulado, vai explicar cada passo que você dá após a evangelização, que agora é o passo do agregar, consolidar a fé que já foi testemunhada no ato da evangelização, você inicia então o caminho do discipulado. Como é que tem sido o uso aqui? Há muita aceitação nas igrejas, há muita aceitação nos discípulos que fazem discípulos. Como é que tem sido a tua experiência com esse material? No nosso contexto, o agregar não necessariamente é agregar ao templo, à Igreja Batista, Congregação Batista no Lago Norte, até porque a nossa estrutura lá é bem diferenciada. Nós estamos numa tenda, não tem porta, não tem janela, mas tem gente. E onde tem gente, há interesse de Jesus e o nosso também, né, por cuidar dessas pessoas. Então, agregar nesse sentido não nos impede por falta de estrutura. Porque agregar e consolidar vai vir com todos os princípios, e principalmente com a palavra de Deus. Então, a gente tem experiência de PGM, que irmãos que frequentam, se converteram nos PGMs, não ainda frequentam o templo, por diversos fatores, né? E
Isso não faz dele o menor crente. Ele está no processo de consolidação de sua fé. Então, isso é uma quebra de paradigma. Você tirar a importância central do templo e colocar vida na vida, na Bíblia, como a base. Então, quando a gente passa do chamamento, da evangelização agora para cuidar da pessoa de forma intencional, semanal, diária, né? Porque os nossos líderes, eles não cuidam só no PGM, eles acompanham os seus liderados durante a semana. É um desafio para a gente, tirar um pouco o foco do templo. Então, Deus tem abençoado que os estudos bíblicos acontecem, mas não só no EBD. Então, acontece estudo bíblico de forma semanal fora do EBD também. E nós utilizamos o material de estudo de João, inclusive o PGM dos jovens solteiros, eles utilizam o livro de João, e é o que mais está manifestando, assim, Deus tem abençoado muito. Sábado passado, mais 2 jovens se converteram para a glória de Deus. No primeiro encontro de PGM, 1 se converteu para a glória de Deus. Eles estão na Bíblia, eles estão no livro de João. Desses que se converteram, ainda faltam 2 frequentar o templo domingo à noite. Mas eles estão sendo consolidados, eles estão sendo ensinados da palavra de Deus, né? Graças a Deus por isso. Então percebam agora que o evangelismo foi iniciado. Iniciou-se agora um relacionamento discipulador. Pastor Josimar, qual a grande diferença do relacionamento do grupo e do relacionamento pessoal no discipulado, na sua compreensão? O RD, que é o Vida na Vida, que a pessoa faz individualmente, ela vai fortalecer a vida do discipulando, né? E a vida do discipulador. Quando a gente imagina no grupo, a evangelização no grupo, ela é mais pulverizada, mas quando ela é feita diretamente, que eu chamo de vida na vida, que eu trabalho com alguém, mesmo ele estando no PGM, mas eu trabalho um outro tempo com ele, na evangelização, de olho no olho, lendo a Bíblia, solicitando contas, isso é muito forte. E as pessoas que se convertem, que se agregam à igreja através de um método mesmo de discipulado de olho no olho, eles são muito convictos da sua decisão e vão ser muito frutíferos, porque eles vão fazer isso com outra pessoa. E essa é a grande sacada do projeto de Igreja Multiplicadora, é levar cada crente a sair do banco, a sair daquela letargia que a gente aprendeu, nós fomos ensinados assim. Não é fácil a gente quebrar um paradigma que a gente aprendeu, que nós fomos ensinados daquele jeito. E hoje a gente está fazendo essa curva, esse retorno, e isso tem sido um elemento muito importante nesse projeto. Então, hoje a gente fundamentou, teorizamos e conceituamos, apresentamos algumas ações práticas do evangelismo, discutimos também sobre a importância do discipulado, e em especial o discipulado pessoal. Agora, eu finalizo com uma conceituação de evangelização discipuladora, que é a junção de evangelismo mais discipulado. Esse é o tema central do nosso encontro. A gente conceituou evangelização e discipulado para chegar a este momento aqui. Então, quando a gente chega ao momento de conceituar a evangelização discipuladora, a gente começa a dar passos na direção de estruturar um relacionamento discipulador e também na prática de raiz. Hoje a gente não vai ter tempo de trabalhar isso com vocês. No próximo encontro, a gente vai discutir, em especial, sobre a evangelização discipuladora nos pilares de relacionamento discipular, da prática do acróstico raízes e também do pequeno grupo multiplicador. Eu acho que o próximo encontro vai esclarecer, pastor Ney, pastor Josimar e missionária Renata, muitas dúvidas de muitas pessoas sobre a igreja multiplicadora, e em especial sobre o trabalho de evangelização discipular. Eu quero só finalizar com a definição de evangelização discipuladora na página 63, que diz o seguinte: evangelização discipuladora pode ser definida assim: a comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador, com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos. Então, se você, pastor, se você líder, representante de igreja que nos acompanha, tinha muito forte em você evangelização, você já colocava até em prática o cartão-alvo e coisas do tipo, agora a gente lança você
o desafio do discipulado. Agora você inicia uma relação discipuladora. E o próximo encontro vai ser muito importante para você que ama aí os pilares de igreja multiplicadora e também que pretende desenvolver isso em sua igreja. A gente traz aqui um abraço para Lucas Amorim, de Brasília. José Alves, a gente já trouxe aí um abraço carinhoso. O Eric Lima, também sempre nos... Bom dia, CBT. Está de parabéns pela iniciativa aqui de São Luís do Maranhão. Ele pergunta qual o papel do PGM na evangelização discipuladora. Junto nisso aí, tá certo? Foi um grande prazer tê-lo e tê-la no CBT em Debate. Nessa manhã discutimos sobre evangelização discipuladora. Destaco que este programa estará disponível no YouTube, no canal da convenção, e também você pode encontrar o primeiro encontro que falamos sobre a oração. Foi um grande prazer tê-lo e tê-la aqui. Prepare-se para o próximo encontro lendo o livro de Igreja Multiplicadora. Encorajo também para o próximo encontro ler o livro Relacionamento Discipulador, os capítulos, e também esse material que é fantástico, Multiplicando Discípulo, porque o foco do próximo encontro é relacionamento discipulador. Considerações finais, pastor Josimar, Renato, pastor Ney, um abraço aqui ao nosso povo bonito que está nos assistindo. Nossa alegria em ter você conosco, participando e interagindo conosco. É preciosa a sua participação, aos colegas de Brasília, de São Luís e outros estados que estão ligados. Muito obrigado, que Deus abençoe e tenha misericórdia estendida sobre nós a cada dia. Pastor Ney. Obrigado, pela atenção, por estarmos aqui a primeira vez, primeira de muitas, e a palavra de ordem é multiplique, meu querido. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Vamos multiplicar. Este foi o CBT em Debate, discutindo sobre o pilar da evangelização discipuladora. Um grande abraço, foi um prazer tê-la conosco. Salve de paz.